Olá, boa noite. Bem-vindos. Não é baixo o número de casos de violência doméstica registado no primeiro trimestre de 2024 e que envolvem crianças. Para as autoridades, o assunto é motivo de preocupação e carece de medidas pontuais de intervenção. O balanço aponta para mais de 4.000 casos. O país registrou em 2023 mais de 8.000 casos de violência doméstica. 4.000 crianças sofreram violência física, psicológica e sexual no primeiro trimestre de 2024. Os dados foram avançados pela Secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Alcines Lopes, durante o workshop sobre violência baseada no género e as recomendações da CEDEAO. Apesar dos desafios enfrentados, Angola está a implementar medidas significativas para melhorar a situação da violência baseada no género. É fundamental que continuemos a trabalhar em conjunto, família, Estado, igrejas e organizações da sociedade civil, no combate a este flagelo que tem ceifado vidas e desestruturado as nossas famílias, para que possamos construir uma sociedade sã, adaptando valores baseados na equidade e igualdade de género, o respeito mútuo, sem violência baseada no género. A ministra de Estado, durante o discurso, considerou a violência contra as mulheres uma realidade enraizada nas relações de poder desiguais em qualquer sociedade, especialmente em casa, vulgarmente conhecida como violência doméstica, e poder afetar qualquer pessoa em qualquer sociedade, com consequências devastadoras para a saúde e o bem-estar social. Não obstante o facto da violência baseada no género ser uma realidade global, o seu combate constitui um desafio ético, político e social do Executivo angolano, que tem adotado medidas concretas e ações que visam a participação ativa da sociedade civil e parceiros nacionais e internacionais, face aos desafios que se impõem em defesa, proteção e promoção dos direitos humanos. Foi aprovado a Estratégia Nacional dos Direitos Humanos, sendo este um instrumento de política que corporiza um vasto conjunto de ações e responsabilidades institucionais do Estado angolano, das instituições públicas e privadas, da sociedade civil e de parceiros internacionais, nacionais, elevando os direitos humanos a uma questão de segurança nacional, sendo objeto de operacionalização permanente através do Plano de Execução Nacional, de modo a garantir o gozo efetivo dos direitos humanos em condições de igualdade, sem nenhum tipo de discriminação. A secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania falou da importância deste evento que visa olhar para a violência baseada no género. Angola é recomendada incentivar a denúncia de todos os atos de violência doméstica perante os tribunais competentes, operacionalizar a linha de denúncia destinada a receber queixas de violência doméstica, tomar medidas adequadas para combater a violência doméstica contra mulheres e raparigas, incluindo a violência sexual e doméstica, e garantir que os perpetradores sejam levados à justiça, desmantelar todas as redes de tráfico de seres humanos e erradicar a prostituição, que envolve mulheres e raparigas adolescentes. Geração Jornal, edição de quinta-feira, ponto de situação das obras no quadro do Programa de Melhoria das Vias de Acesso em Luanda. Ensino geral, desajustes no calendário escolar, por força da paralisação, pais encarregados de educação falam sobre o impacto no aproveitamento dos educandos. Combate à malária, tuberculose e VIH-Sida em Angola, Fundo Global garante mais de 120 milhões de dólares. Fertilizantes e saúde dos solos terminou a Cimeira Africana no Quênia, com recomendações estratégicas. Biodiversidade, Angola com novas garantias de apoio aos planos de preservação e proteção de espécies. A Assembleia Nacional, alterações de leis, volta a animar o debate parlamentar com nova nota ao Código Penal. Cacimbo procura por agasalho os preços no mercado e a pressão imposta pela necessidade de prevenção de doenças. Principais assuntos que marcam a atualidade fora de portas e novidades do desporto, internacional também. Bem-vindos ao Melhor da Informação.
Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite, que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é um trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. A alteração de leis na Assembleia Nacional. Os debates em sede de especialidade estiveram essencialmente centrados em 2 diplomas legais que seguem agora para a aprovação na Generalidade. São nomeadamente a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e o Código Penal angolano, que tem nota positiva dos deputados em relação à pena para crimes sexuais cometidos contra crianças. Os deputados defendem pena mínima de 3 anos e máxima de 5 a 8 anos de prisão para os crimes de abuso sexual a menores, considerando branda a proposta inicial de aplicação de pena de prisão de 6 meses a 3 anos a quem, sendo maior, praticar o ato sexual com menor mediante pagamento. Que praticou ato sexual com menor e mediante pagamento de preço. Portanto, viciou, para além de ela ser menor, ela vicia a vontade da menor. As senhoras me desculpem. Temos tantas viúvas, tantas divorciadas, mas o indivíduo não vai ao encontro desta. Vai ao encontro da minha neta. Temos que ser mais severo aquele que já praticou do que aquele que só incentiva. Em alguns estados já se vai para a cadeia, para que as pessoas nos compreendam, se efetivamente tratar de maus tratos aos animais. Portanto, a mim não me constrange, compreendo a orientação política de não se mexer nesta lei. Não porque não se deve agravar, atenção. Não é este o fundamento. Se por um lado uns concordam com o agravamento das penas, outros preferem que as alterações sejam mais equilibradas para não comprometer todo o Código Penal. Porque senão vamos alterar todo o Código e não é essa a pretensão, nem é esse o objetivo. Não é possível pôr 3 anos no artigo 197 sem aumentar no lenocínio. Eu acho que devíamos ser razoáveis e encontrarmos um equilíbrio, até porque não vamos resolver o problema dos violadores com aquele artigo, mesmo que fosse pena de morte. Que essas questões levantadas, que a vítima é menor, que a pessoa, o autor, pode ter dinheiro, o juiz tem como, em processo, atenuar ou agravar a pena. O juiz e os advogados da vítima podem induzir que a pena seja agravada. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram ainda, na especialidade, a proposta de lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. O governador de Luanda saiu hoje para constatar o nível de andamento das obras de reparação de vias secundárias e terciárias. A jornada contempla vários municípios da capital à luz do Programa de Facilitação de Mobilidade e Circulação Rodoviária. Depois de 6 meses de intervenção profunda, a rua principal da Lino Amezaga, no bairro da Terra Nova, os congoleses, pode ser reaberta dentro das próximas horas. A garantia vem do governador da província de Luanda. A última visita que fizemos, demos garantias que por esta altura iríamos entregar a rua à utilização dos munícipes. Estivemos a verificar, elas têm condições de estar aberta e foi já orientada a administração municipal de Luanda com o empreiteiro para criar as condições para que ainda hoje possa garantir
o tráfego naquela avenida. Durante uma visita de constatação às obras das vias secundárias e terciárias do município de Luanda, Manuel Homem recebeu explicações sobre o andamento dos trabalhos nas ruas do distrito urbano do Neves Bendinha. Aqui, Dona Joaquina Bravo, que aproveitou o momento para trocar impressões com o governador de Luanda, destacou os benefícios que já começam a ser refletidos na zona. Eles são um bocadinho demorosos, mas tem um trabalho que é vantajoso. Hoje nós andamos aqui no meio do bairro, em certas ruas que eles já têm as ruas prontas, andamos bem, já tem iluminação, eles estão a pôr a iluminação também. E é um bairro super calmo. Não tem muito venda ambulante. Se vocês repararem, não tem assim mercadinhos no meio da rua, com exceção das senhoras que vão fazendo a sua venda ambulante, mas sentadas na rua nós não temos. Nos meses de junho e julho, as principais vias do bairro Popular poderão estar concluídas. No decorrer da sua jornada de campo, o governador de Luanda anunciou para breve o início das obras em 12 vias de acesso do distrito urbano do Zango. É a nossa preocupação. Nós temos planificado, no âmbito da intervenção do Programa de Infraestruturas de Luanda, a intervenção em 12 ruas no Zango. Neste momento, todo o trabalho técnico está concluído. Estamos a identificar a melhor solução financeira para iniciarmos estas obras, porque temos consciência que os mais de 1 milhão de habitantes do Zango não têm condições de traficabilidade com as condições atuais. Estamos empenhados em encontrar uma solução que visa mitigar esta situação que aflige os nossos concidadãos residentes naquele distrito urbano. A ronda de Manuel Homem, enquadradas no âmbito do programa de melhorias das vias secundárias e terciárias da província e que teve o seu fim na rua Garcia Neto, no distrito urbano do Sambizanga, foi antecedida por uma reunião com todos os administradores municipais nas instalações da Unidade Técnica de Gestão de Luanda, onde foi apresentado o plano de mitigação aos efeitos das chuvas, com o objetivo de se reforçar a manutenção dos órgãos de drenagens. E no Mochico, os munícipes têm motivos para não voltar a se queixar de dificuldades no acesso aos transportes públicos. O sistema foi reforçado com novos autocarros. São no total 12. O setor dos transportes, tráfego e mobilidade urbana no Mochico foi reforçado com 12 novos autocarros. Os novos meios surgem para melhorar a circulação de pessoas e bens e o sistema rodoviário, que há muito dependia de motos de 3 rodas, de acordo com o diretor dos transportes. Esses meios vieram para servir a população. Temos estado a registrar maiores concentrações de estudantes e outros sem meio de transporte. Também estamos a observar que muita população continua a deslocar-se em condições precárias, como solução às motorizadas de 3 rodas. Na verdade, neste momento não haverá razões de queixa. O ato de entrega foi prestigiado pelo vice-governador para a área de serviços técnicos e infraestruturas, Wilson Augusto. A satisfação vem dos responsáveis das empresas beneficiadas. A satisfação é boa, é enorme. É um compromisso assumido com o Estado, na qual nós temos que fazer cumprir com os prazos, as rotas, os termos contratuais. Então, sentimos-nos satisfeitos no leque de 62 processos e a minha empresa a ser apurada para o efeito. Dizer que o problema está resolvido, não concordo tanto, mas minimizado sim, porque esses autocarros que o governo já atribuiu hoje, praticamente vai minimizar, porque haverá abertura das novas rotas. Na ocasião, o responsável dos transportes disse que vai negociar com a administração municipal do Mochico para a definição das rotas. Nós temos que trabalhar em coordenação com a administração municipal, no sentido de atualizar as rotas definidas para que esses autocarros comecem a servir à população. Portanto, temos muitas rotas em que a população precisa. Então temos que atualizar essas rotas e também definir placas com a administração de paragem para facilitar que a nossa população adere aos serviços dos autocarros. O ato consta no âmbito dos reforços de transportes públicos que será assegurado por todas as empresas.
Falamos agora de educação no ensino geral. A preocupação do momento tem a ver com desajustes no calendário escolar por força das interrupções. As mais recentes ocorreram na sequência da greve geral na função pública e para os pais e encarregados de educação, as contas colocam em jogo o aproveitamento geral dos filhos. O rendimento escolar é a avaliação contínua e cumulativo do desempenho do aluno. O rendimento do estudante pode ser afetado de forma negativa por diversos fatores, como econômicos, sociais e físicos e outros. Neste ano letivo, as aulas paralisaram por 2 vezes devido à greve na função pública. E quem é estudante sentiu os constrangimentos desta fase. Uma vez que eles já estavam numa rotina, então ter que ficarem mais uma semana em casa foi um pouquinho preocupante e também trabalhoso. Apesar de que os encarregados são mesmo participantes, eu não tenho reclamações de queixa, quanto os meus encarregados têm colaborado imenso. Mas essa semana, ou uma semana e meia que eles ficaram em casa, já no regresso, eles não voltaram a 100%. Voltaram por aí 50%. E com um pouquinho de déficit, não é? Já estávamos numa rotina e alguns descaíram, se calhar é preguiça, mas enfim, estamos aqui. Encarregados de educação ouvidos pela Rede Girassol mostraram-se preocupados pelas constantes paralisações, fator que influenciam no processo de ensino dos estudantes. As crianças, por exemplo, já estavam a uma certa velocidade do aprendizado, não é? Com essas interrupções, obviamente, tira logo o foco, desorienta logo qualquer instrumento, não só as crianças. O Simprof e o Ministério da Educação encontram um entendimento que é para diminuir este conflito, porque não é bom, não é? Portanto, quem mais sai a perder nesta luta entre o governo e o Simprof, portanto, são os estudantes, e isso não é bom. É fundamental que o Ministério da Educação e o Simprof encontrem o meio termo para equacionar essa questão. De acordo com o que foi acertado entre as 3 centrais sindicais, a primeira fase da greve aconteceu no período de 3 dias, de 20 a 22 de março. A segunda fase terminou recentemente. A terceira fase vai até de 3 a 14 de junho, período das provas. Esse período de greve nos afeta porque nós somos alunos. Eu gostaria que já não tivesse mais greve. Saúde no setor das grandes emoções. A ajuda que o psicólogo podia me dar, se calhar nem sempre no psicólogo vai resolver o nosso problema. Mas é necessário, porque assim como nós checamos a nossa saúde física, temos de fazê-lo com a nossa saúde mental. Não tem o tabu, só não é cultura. Manutenção de carreiras desportivas. Eu estava a ter muitas derrotas, então consultei o psicólogo, voltei a competir, voltei a tornar-me campeão. Porque nós às vezes temos questões pessoais que podem afetar o nosso trabalho, o nosso desempenho profissional e vice-versa. Então, para os dois lados, o acompanhamento psicológico ele deve ser necessário. Equilíbrio entre a mente e a força física. Os treinadores, para além de darem treino, têm um trabalho psicológico a fazerem a nível dos atletas, no sentido de que eles devem aceitar quando, sobretudo, é uma derrota e, sobretudo, é uma vitória. Então é importante saber gerenciar para evitar que eles sejam acometidos por alguns transtornos mentais. Desporto e saúde mental. Exclusivo reportagem da semana. Preservação e proteção de espécies. Novas garantias de apoio para Angola. Em destaque. E é mais à frente. Terminaram hoje os debates na Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, evento que esteve focado no fortalecimento de parcerias empresariais. Angola esteve representada ao mais alto nível e procurou ao máximo tirar proveito da participação. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social fez um balanço positivo. Empresas americanas e de países africanos que participaram da Cimeira Empresarial Estados Unidos-África poderão participar na maior exposição tecnológica e de inovação de Angola, que acontece entre os dias 13, 14 e 15 de junho em Luanda. Trata-se do Angotic 2024, que despertou o interesse das companhias empresariais do setor. A garantia foi dada pelo ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, que disse-nos que a Cimeira serviu também
também para a divulgação do evento. Vamos ter uma grande aproximação dessas empresas. Eu tive a oportunidade também de convidar algumas delas para o Angotic, porque entendemos que o Angotic poderá se transformar numa grande montra para aqueles que não conhecem Angola, aqueles que não conhecem o potencial do nosso país, aqueles que não conhecem aquilo que é o nosso foco no que toca a infraestruturas de telecomunicações, terão uma grande oportunidade de poder exibir os seus produtos, conhecerem os nossos projetos, conhecer as nossas ambições e com isso criarmos então essas parcerias com vista ao desenvolvimento da indústria de telecomunicações, como já me referi, e acompanhado a isso a investigação da parte dos nossos jovens e acompanhado a isso a modernização tecnológica do nosso país. Sem citar nomes, Mário de Oliveira disse ainda que o presidente da República, João Lourenço, deixou claro aos investidores que a África é o continente do futuro, tendo desta forma despertado o interesse das gigantes tecnológicas em se instalar no mercado angolano. Segundo o governante, as empresas do setor presentes no evento manifestaram grande interesse em visitar Angola e conhecer as possibilidades de investir no país. O presidente teve a oportunidade de receber um conjunto de empresários americanos, inclusive no setor das telecomunicações. As portas foram abertas, nós apresentamos aquilo que são a nossa visão sobre os investimentos no país e passam muito pelo surgimento de uma indústria de telecomunicações no país. Nós hoje temos uma potência muito grande para as empresas de serviços, mas nós entendemos que chegou o momento de nós avançarmos para a indústria de telecomunicações. Montagem, fabricação de equipamentos, desde routers, computadores, smartphones, cabos, torres, antenas. Portanto, nós estamos a nos focar muito nessa vertente, porque para além de trazer tecnologia, para além de trazer inovação, vai também gerar emprego. Angola voltou a defender a necessidade de mais investimento para o fortalecimento dos sistemas de saúde nos países africanos. A ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutucuta, que falava à margem do Fórum Empresarial Estados Unidos-África, reconheceu que os sistemas de saúde em África ainda enfrentam muitas fragilidades. A ministra da Saúde falava sobre a necessidade de serem feitos mais investimentos no setor da saúde. Silvia Lutucuta falava depois de ter participado dos painéis sobre investimento e resiliência do setor da saúde. De acordo com a governante, é importante que sejam feitos cada vez mais investimentos, tendo em vista a capacidade de oferecer melhores serviços à população dos países do continente africano. Nós conseguimos, de facto, ver quais são as fragilidades dos sistemas de saúde que não têm a ver com a riqueza de cada país ou o nível econômico de cada país. Portanto, foram avaliadas durante este período da Covid as fragilidades nos sistemas de saúde e o que os países estão a fazer, e a recomendação da OMS é continuarmos a trabalhar no sentido de fortalecer os sistemas de saúde e providenciar saúde de qualidade a todos os cidadãos sem deixar ninguém para trás. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, falou também das fragilidades dos sistemas de saúde do continente, berço da humanidade. Nós temos um sistema de saúde que depende na sua totalidade do Orçamento Geral do Estado, muito pouco, uma percentagem inferior a 5% de doações internacionais, mas nós estamos a trabalhar no sentido de encontrar outras fontes de financiamento que não o Orçamento Geral do Estado, com participações, seguros públicos, parcerias público-privadas. Esta é uma estratégia em que nós não estamos a trabalhar sozinhos, estamos com o Ministério das Finanças, Planeamento, Ação Social, com uma coordenação muito direta de Sua Excelência a Ministra de Estado da Coordenação Econômica, Sua Excelência a Ministra de Estado da Área Social, e temos estado a trabalhar em conjunto neste sentido para que, de facto, outras fontes de financiamento para o setor sejam um facto.
E ainda no domínio da saúde, o Fundo Global reforçou o seu apoio para Angola no que diz respeito ao combate à malária, tuberculose e VIH-Sida. As ações neste sentido vão contar com o financiamento da organização, que passa dos 120 milhões de dólares até 2027. 126 milhões de dólares é o valor do novo financiamento do Fundo Global para os programas de combate ao VIH e SIDA, tuberculose e malária nas províncias de Benguela, Bié e Kwanza Sul. O financiamento vai garantir as ações no combate a estas doenças de julho de 2024 a julho de 2027, apesar de Angola ainda não ter cumprido a meta anterior. Sabe que no antigo programa, antes da abertura desse financiamento, estavam apenas abrangidas 2 províncias, que é Benguela e Kwanza Sul, e felizmente agora também entra a província do Bié. Nós tínhamos a responsabilidade de pelo menos apoiar no programa com cerca de 637 milhões de mosquiteiros, e o que ocorre até agora, o grau de execução é de cerca de 8% apenas. Portanto, a coparticipação é fundamental. O não cumprimento das metas acarretam consequências para o país, correndo o risco de que as próximas libertações de pacotes financeiros sejam reduzidas na dimensão da meta que não foi cumprida. Ou seja, até agora nós estamos com um déficit de cerca de 7% no grau de execução, e o que poderá ocorrer nos próximos financiamentos é que não seja libertado essa parte que nós consideramos que podia estar em déficit. Agora, para que os fundos provenientes de outros parceiros, não só de Angola, mas sim de outros doadores, e isso vai fazer com que também tu tenhas desempenho o seu papel. A advocacia, o lobby é uma responsabilidade de todos nós. A malária ainda continua a dominar as incidências e as mortes causadas pela doença, e os níveis de transmissão de tuberculose têm sido controlados, apesar de ainda serem altos. Observamos também uma situação nacional atualmente, acho que há alguma dificuldade quanto aos fármacos, e todo um esforço tem sido feito. O apelo que está sendo dado ao Fundo Global é que, na verdade, possam também eleger outras províncias da região norte de Angola, tendo em consideração que a malária também tem uma grande incidência. O Fundo Global de Luta contra a SIDA, tuberculose e malária é uma organização financeira internacional que tem como objetivo atrair e distribuir recursos adicionais para prevenir e tratar as referidas patologias. O Executivo reafirma o comprometimento com o alcance das metas definidas no Plano Nacional de Eletrificação até 2027. Os dados mais atuais mostram que em 2023 a taxa de eletrificação no país registrou uma subida de 43%. O que se pretende é que até 2027 mais famílias beneficiem de energia elétrica. A otimização da expansão da rede de transmissão e distribuição, desenvolvendo um plano de distribuição e assegurando a integração energética regional, está no Programa de Expansão e Modernização do Sistema Elétrico Nacional, visando garantir o desenvolvimento de um Plano Nacional de Eletrificação até 2027. Em Angola, a taxa de eletrificação subiu para 43% no primeiro trimestre de 2023. Todas as sedes municipais expandindo a cobertura e consolidando o modelo de licenças de distribuição para sedes municipais. Os gases causadores de efeito de estufa, e um dos quais é o dióxido de carbono, que também constitui uma preocupação para o setor. E também vamos abordar as questões atinentes ao transporte, à rede nacional de transporte. Como sabemos que Angola hoje dispõe de uma capacidade instalada e estamos com um superávit. Temos ações em curso para que a capacidade instalada a nível dos centros produtores possa concorrer para o aumento da taxa de eletrificação nacional e para que também possamos ter uma renda superior à atual e que possa concorrer para a amortização do investimento. No capítulo da evolução da rede elétrica de Angola, o secretário do Estado de Energia fez saber que o país mostrou melhorias a quando do aumento da capacidade de distribuição de energia, e para 2027 a previsão é ter uma capacidade 4 vezes maior de distribuição. É a nossa estratégia, e porque o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 prevê que até no ano de 2027 nós passemos a uma capacidade instalada de mais de 8 gigawatts. 8 gigawatts, estamos a falar de 8.000 megawatts. Estaríamos a falar que são 4 barragens hidrelétricas, ou
ou centrais hidrelétricas de Lauca. Lauca dispõe de uma capacidade instalada de 2.070 megawatts, portanto, para que nós correspondamos e o exercício está orientado neste sentido, teríamos em 2027 uma capacidade 4 vezes superior à capacidade atualmente instalada em Lauca, que todos nós conhecemos. Em relação ao projeto de instalação de painéis solares, que compreende 2 fases, o ministro de Energia e Águas, João Batista Borges, garantiu que serão beneficiárias as províncias do sul de Angola e a cidade de Catete. A primeira fase será a construção de 2 parques solares, um em Catete e outro em Malães, que vai permitir construir e instalar mais 500 megawatts de capacidade, portanto, produção de energia renovável, e cuja segunda fase será a eletrificação das 4 províncias do sul de Angola, Namibe, Cubango, Cunene e Huila, com mini-redes, com ligações domiciliares, com a construção também de parques solares e baterias. Estes pronunciamentos foram feitos nesta terça-feira à margem dos debates, conferências e fóruns que marcaram a 16ª edição da Cimeira Estados Unidos-América-África, que foi aberta pelo Presidente da República, João Lourenço, em Dallas. Informação no Girassol Jornal outra vez. Boa noite. Angola conta com novas garantias de apoio aos planos de preservação e proteção de espécies. O assunto foi motivo de conversa ao mais alto nível hoje aqui em Luanda. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiência a diretora da Global Nature Bonds, Proteção de Terras, Águas Doces e Oceanos. Os ecossistemas e os recursos naturais em todo o mundo estão em ameaça. A crise climática e outras pressões estão a acelerar a perda da biodiversidade, a agravar a insegurança alimentar hídrica e a levar à perda de vidas e de meios de subsistência. Segundo um programa da Nature Conservation, denominada Nature Bonds, para muitos países endividados é uma luta a ter acesso ao financiamento necessário para proteger as comunidades e os recursos naturais e enfrentar as alterações climáticas, mesmo quando existe a força de vontade. No sentido de preservar a biodiversidade de Angola, a vice-presidente da República, Esperança da Costa, concedeu uma audiência nesta quinta-feira à diretora global das Finanças Sustentáveis, Proteção de Terras, Águas Doces e Oceanos da Nature Conservation, Melissa Garvey. Hoje tivemos a oportunidade de discutir com a vice-presidente de Angola sobre questões de biodiversidade, as prioridades nacionais de biodiversidade e como a população pode se sustentar disso. Nós compreendemos que Angola, assim como outros países, possui oportunidades e desafios de financiar essas atividades de conservação e das populações que dependem dela. Então, um dos nossos objetivos aqui foi falar de como financiar essas potenciais ações. Existem diferentes abordagens que podem ser utilizadas, diferentes mecanismos financeiros, e nós discutimos abrangentemente todas essas possibilidades. As well as forest conservation as well. A diretora global das Finanças Sustentáveis, Proteção de Terras, Águas Doces e Oceanos foi acompanhada pela ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, que na ocasião disse já existir áreas de conservação terrestre e marina no que diz respeito à biodiversidade e que pretende alcançar novas áreas em algumas províncias do país. Temos já alcançado praticamente 13% de áreas de conservação terrestre, mas temos preparadas novas áreas que já têm alguns estudos e que deverão ser alvo de algum trabalho para que efetivamente se tornem novas áreas de conservação. Temos uma no Is, que é a Serra do Pingano, temos no Kwanza-Sul o Morro do Cumbira e no Ambo o Morro do Moco. Para além da primeira área de conservação marinha, que está sendo feito um trabalho também no município do Namibe, na província do Namibe, mais concretamente no município do Tomboa. Os trabalhos estão a decorrer para que isso seja uma realidade, mas de princípio só se efetivam
no próximo ano. Ana Paula de Carvalho referiu ainda que um trabalho de levantamento dos recursos hídricos está a ser realizado em 2 províncias do país. Começou-se na província do Ambo, que queremos dar continuidade e queremos olhar particularmente, nos concentrarmos agora nessas 2 províncias, quer o Cuando-Cubango como o Mochico, não só fazermos o trabalho voltado para a biodiversidade, mas também para o levantamento e ponto de situação desses recursos hídricos. O Ministério das Pescas anunciou a implementação de regras mais rigorosas no processo de legalização de operadores. A iniciativa, segundo a Ministra do Setor, visa melhorar os mecanismos de controlo e fiscalização, numa altura em que o país registra o aumento preocupante do fenómeno da pesca ilegal. O aumento da pesca ilegal, não declarada e sem seguir as regras, são alguns dos grandes desafios que afetam a biodiversidade angolana. A província de Luanda é das mais críticas no que diz respeito à preservação e gestão dos recursos pesqueiros, que apesar de renováveis, a sua exposição deve ser feita de forma sustentável. O governo angolano tem adotado algumas medidas que permitam a sustentabilidade da chamada economia azul. Nós, neste momento, estamos numa, digamos, abordagem contra a pesca IUU, que é a pesca em inglês ilegal, não regulamentada e não declarada. Estamos, digamos, numa guerra aberta. Estamos a trabalhar. Aqui há a dizer que há 2 tipos de trabalho que nós estamos a fazer. Se por um lado a educação e a transformação das más práticas em boas práticas. Do outro lado, estamos a trabalhar no quesito da transformação legal e, portanto, no quesito da transformação da sociedade. A ministra das Pescas e Recursos Marinhos garante que somente quem é angolano consegue a documentação para exercer legalmente atividades pesqueiras no país. A pesca em Angola é licenciada somente para angolanos. Portanto, quando nós tratamos deste assunto, nós podemos então separar toda aquela pesca que pode ser feita por países terceiros e que estarão ilegais se não tiverem a trabalhar em colaboração com um nacional. A implementação do Plano Nacional para o Desenvolvimento da Economia Azul marcou a abertura do encontro sobre a regulamentação da atividade pesqueira. O representante da União Africana afirma que Angola faz parte dos países que vai beneficiar de um financiamento para desenvolver vários projetos no setor das pescas, turismo marinho e minerais. So what we are doing in this meeting? E a nossa presença aqui é muito importante para poder apoiar o governo angolano na preservação da economia azul, dos animais marinhos e também do turismo, para que o turismo não afete a economia e também os recursos marinhos e que também possa-se fazer melhor uso da exploração petrolífera. Nós temos sim um orçamento. Na realidade, nós temos vários países que nós estamos a apoiar e Angola é um dos beneficiários. Neste caso, nós estamos temos o valor para Angola, para o desenvolvimento das economias sustentáveis, a economia azul. Blue Economy Strategy. O que estamos a fazer é promover a iniciativa da economia azul a nível da região. Isso está focado mais no transporte, na produção de óleo e gás, e na pesca e recursos marinhos e também o turismo costal. Um estudo de 2015 do Fundo Mundial para a Natureza indica uma redução de aproximadamente 50% na vida marinha nos próximos 50 anos. E na Cimeira sobre fertilizantes e saúde dos solos, os Estados-membros concordaram em adotar medidas ambiciosas para impulsionar o setor da agricultura no continente. O compromisso assumido passa igualmente por triplicar a produção e a distribuição interna de fertilizantes. A Cimeira Especial da União Africana no Quênia chegou a um acordo expresso na Declaração de Nairobi,
onde os Estados-membros concordaram em adotar medidas para impulsionar a agricultura no continente, nomeadamente comprometer-se em triplicar a produção e distribuição interna de fertilizantes, focar em reverter a degradação da terra e restaurar a saúde no solo, almejando um aumento de pelo menos 30%, assegurar que, no mínimo, 70% dos pequenos agricultores tenham acesso a serviços de extensão e assessoria de qualidade sobre fertilizantes. O ministro da Agricultura, Antônio Francisco de Assis, que participou do evento em representação do presidente da República, João Lourenço, considerou positiva a forma como decorreram os debates que levaram ao comprometimento dos Estados-membros da União Africana em aprovar a Declaração de Nairobi. Os resultados são muito bons, vamos continuar a trabalhar e todos os países se comprometeram em respeitar a Declaração de Nairobi que hoje foi aqui aprovada. Por outro lado, o ministro sublinhou que a importação de fertilizantes foi reiterada na cimeira e continua a ser um problema para o desenvolvimento do setor agrícola no continente. Por essa razão, os participantes reforçaram a unidade no seio dos países africanos no sentido de trabalharem para o aumento dos fertilizantes e o melhoramento da saúde dos solos para garantir a segurança alimentar. Os nossos países precisam de cuidar da saúde do solo e aumentar significativamente as quantidades de fertilizantes, sobretudo para que os fertilizantes possam chegar à maioria das famílias, que são aquelas que mais produzem. Em simultâneo com isso, desenvolver pesquisa, procurar inovação e dedicar uma maior atenção à questão dos fertilizantes. Nesta cimeira, a delegação angolana foi encabeçada pelo ministro da Agricultura e Florestas, Antônio Francisco de Assis. Integram também os embaixadores Sianga Bilho, do Quênia, Miguel Bembe, da Etiópia, e quadros do Ministério da Agricultura e 2 embaixadas. O evento, subordinado ao tema Ouvir a Terra, foi organizado pela União Africana. Saúde no setor das grandes emoções. A ajuda que o psicólogo podia me dar, se calhar nem sempre no psicólogo vai resolver o nosso problema. Mas é necessário, porque assim como nós checamos a nossa saúde física, temos de fazê-lo com a nossa saúde mental. Não tem o tabu, só não é cultura. Manutenção de carreiras desportivas. Eu estava a ter muitas derrotas, então consultei o psicólogo, voltei a competir, voltei a tornar-me campeão. Porque nós às vezes temos questões pessoais que podem afetar o nosso trabalho, o nosso desempenho profissional e vice-versa. Então, para os dois lados, o acompanhamento psicológico ele deve ser necessário. Equilíbrio entre a mente e a força física. Os treinadores, para além de darem treino, têm um trabalho psicológico a fazerem a nível dos atletas, no sentido de que eles devem aceitar quando, sobretudo, é uma derrota e, sobretudo, é uma vitória. Então é importante saber gerenciar para evitar que eles sejam acometidos por alguns transtornos mentais. Desporto e saúde mental. Exclusivo reportagem da semana. Cacimbo. Alternativas de prevenção de doenças. Mercado em destaque. Em mais à frente, foi apresentado hoje aqui em Luanda um plano de apoio aos projetos sociais de caráter não lucrativo. A iniciativa tem o suporte da banca e conta com um fundo de mais de 200 milhões de kwanzas. 255 milhões de kwanzas estão disponíveis para apoiar projetos de organizações não governamentais sem fins lucrativos que estejam focados em melhorar a qualidade de vida, promover a igualdade de oportunidades para comunidades vulneráveis em Angola, com o tema Caminhos de Transformação 2024 pela Fundação BAI. A Fundação BAI pretende apoiar projetos que promovam a saúde e bem-estar, investir em projetos que promovam a educação inclusiva e equitativa de qualidade e contribuir para o alcance da igualdade do género e capacitar todas as mulheres e meninas deste país. Pretende também apoiar ações para reduzir as desigualdades. Destinado a atribuir este apoio financeiro às instituições sem fins lucrativos, devidamente legalizadas, com sede em Angola, nos domínios da saúde,
educação, cultura e desporto, e no montante global de 255 milhões de kwanzas. O período de candidatura para o edital Caminhos da Transformação 2024 será de 22 de abril a 24 de maio. A dotação global para os 4 pilares da intervenção são a saúde, cultura, desporto e educação. Este edital ele vem ilustrar e vem, digamos, culminar de um trabalho que a Fundação BAI tem estado a fazer nestes últimos tempos e que permite nós podermos disponibilizar este fundo, como já foi referido, de 255 milhões de kwanzas para o apoio a instituições sem fins lucrativos. Os critérios, tem o primeiro critério de avaliação, ou seja, as candidaturas são submetidas, como já foi dito, até o dia 25. Há um conjunto de 6 critérios que serão utilizados pelo júri para poderem identificarem as candidaturas que melhor se adequam ao programa. De uma forma global, os projetos têm que apresentar uma coerência com aquilo que é a necessidade identificada no local, ou seja, se nós identificarmos falta de água, não vamos criar um posto de saúde, por exemplo. O projeto é uma iniciativa estratégica para impulsionar o desenvolvimento social e reduzir as disparidades. A Fundação BAI procura apoiar os projetos inovadores que abordem questões cruciais como o acesso à educação de qualidade, cuidados de saúde adequados, promoção de cultura local e desenvolvimento desportivo. Muitas vezes as instituições sociais sem fins lucrativos queixam-se de não haver apoios, de não existirem políticas que possam ajudá-las. Nós, Fundação BAI, queremos caminhar juntamente com estes que são parceiros, queremos descobrir estes projetos e por isso estamos aqui para fazer a nossa parte. Portanto, não hesitem, se é uma instituição social devidamente legalizada, entre no nosso website e candidate-se ao Caminhos de Transformação. Continua a jornada de trabalho da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, à República da Namíbia. A missão é de cooperação partidária entre o MPLA e a SWAPO. Hoje, Luísa Damião visitou empreendimentos económicos em Walvis Bay. Luísa Damião continua a sua jornada de trabalho na República da Namíbia no âmbito da cooperação entre o Partido dos Camaradas e a SWAPO, partido no poder naquele país. Luísa Damião trabalhou na manhã desta quinta-feira em Walvis Bay e Swakopmund, a 395 quilómetros de Windhoek, onde visitou grandes empreendimentos económicos. A vice-presidente do MPLA visitou de igual modo a fábrica ligada ao processamento de peixe moscato, onde recebeu informações detalhadas sobre o seu funcionamento. Depois de 2 dias de trabalho fora das localidades, a número 2 do MPLA regressou à cidade capital Windhoek, onde manteve nesta quinta-feira um encontro com a comunidade angolana residente em Windhoek para escutar as suas preocupações. De recordar que a vice-presidente do MPLA está de visita à Namíbia a convite da sua homóloga da SWAPO, Netumbo Nandi Ndaitwah. Luísa Damião chefia uma delegação composta pelo secretário do Birro Político para Relações Internacionais, Manuel Augusto, pela secretária do Birro Político para a Política Social, Mariceu Capama, a secretária-geral da OMA, Joana Tomás, e o primeiro secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos. Regresso, parte final do jornal com a informação desportiva em destaque. E com Anselmo Gaspar a trazer todos os destaques. Anselmo, boa noite. Boa noite, Quina. Olá, Simeão. Assim que nos acompanha, cordiais saudações. Vamos começar pelo basquetebol, onde nesta altura o Petro está na frente na eliminatória na final do Unitel Basket. Venceu agora no terceiro jogo o Interclube. Quem vai dar mais detalhes sobre esse terceiro jogo da final é o jornalista António Matamba. Matamba, boa noite. Boa noite a Anselmo Gaspar e a todos os telespectadores que nos acompanham neste momento. Estamos no pavilhão principal da Cidadela, onde há instantes terminou o terceiro jogo da final dos playoffs do Unitel Basket. Petro de Luanda venceu o Interclube por 80-62, neste que é o terceiro jogo desta final, que tem 5 jogos para serem disputados.
o cenário neste momento está a ser desmontado. É festa dos adeptos do Petro de Luanda que conseguiram mais uma vitória rumo à final desta 46ª edição do Campeonato Nacional da Bola ao Cesto, o Unitel Basket. Recordo que o Petro de Luanda neste jogo venceu o primeiro quarto por 20-13, o segundo quarto o Petro de Luanda voltou a vencer por 38-30, foi ao intervalo com esta vantagem. O terceiro quarto, depois do descanso, o Petro de Luanda voltou com a mesma dinâmica, com a mesma energia, vencendo o terceiro quarto por 63-41. 63-41. O Petro de Luanda venceu este quarto e no último quarto o Petro de Luanda voltou a suplantar o Winter Club, vencendo a partida por 80-62. Este é o terceiro duelo desta final dos playoffs. A melhor de 5 jogos, a melhor próxima partida vai acontecer aqui também no pavilhão principal da Cidadela no próximo sábado para o quarto duelo desta final, que está a ser disputada, como dissemos há instantes, a melhor de 5 jogos. Recordo que o primeiro duelo o Petro de Luanda venceu no pavilhão multiusos do Quilamba, o multiusos de Luanda, por 92-80, 12 pontos de diferença. O segundo duelo desta final, o Winter Club venceu, empatando na altura a série por 1-1, vencendo a segunda partida melhor por 97-92. 5 pontos de diferença foi o resultado naquela altura. O jogo terminou, foi bastante disputado. O terceiro jogo desta final dos playoffs da 46ª edição do Unitel Basket, que está a ser disputada aqui na Cidadela Desportiva. Recordo que o próximo jogo acontece no próximo sábado e, em caso de vitória, o Petro de Luanda será campeão nacional da bola ao cesto pela 4ª vez consecutiva. As imagens são de Armando Samuel, Antônio Matamba, no pavilhão principal da Cidadela. Colocamos um ponto final ao desenvolvimento desta matéria amanhã no Desporto na Rede. Saudações. Obrigado, Antônio Matamba, saudações, e vamos continuar a acompanhar as emoções do Unitel Basket. E seguimos com o futebol. O clube que mais sorriu na 25ª jornada do Girabola foi o Petro de Luanda. Acompanhe agora os números da ronda. Com todos os jogos a serem disputados num dia, a jornada 25 do Girabola foi mais sorridente para o Petro de Luanda, que assumiu a liderança isolada da competição com 53 pontos. O clube tricolor venceu o Sporting de Cabinda por 3-0 e foi a vitória mais gorda da ronda. Nos outros jogos, tivemos os seguintes resultados. O 1º de agosto venceu o Bravos do Maqui por 1-0 no estádio Françandalo. A Académica do Lubito perdeu em casa frente ao Recreativo do Libolo por 0-1. O Interclube foi até o terreno do Desportivo da Lunda Sul vencer por 1-0. O combinado do Palanca, Cabos Corp, triunfou frente à União de Malães por 2-1 e tivemos 2 empates, um entre as formações do Santa Rita e o Ilhete de Benguela, sem golos, e o outro entre o São Salvador e o Desportivo da Huila, igualmente sem golos. Ao todo, a jornada 25 produziu 9 golos. O Petro lidera o campeonato com 53 pontos, seguido pelo Sagrada Esperança na segunda posição, com 50. O Desportivo da Lunda Sul é o terceiro colocado com 47. Os avançados Benarfa, do Cabos Corp do Palanca, e Mussá, do Desportivo da Lunda Sul, são os melhores marcadores da competição, ambos com 13 tentos. É tudo sobre desporto por hoje no Girassol Jornal. Aqui em Simeão, desejo continuação de um ótimo noticiário. Obrigada, Anselmo. Até amanhã. Estamos juntos. Bom descanso, Anselmo. E a poucos dias do início oficial da época de cacimbo, voltamos a olhar para a necessidade de cuidados redobrados com vista à prevenção de doenças típicas da época. Nesta altura do ano, aumenta a procura de roupas mais consistentes, os agasalhos. Mas, para quem precisa refazer o guarda-roupa, a barreira está nos preços altos. A época de cacimbo começa oficialmente no dia 15 de maio, mas o frio já deu o ar da sua graça e de seus efeitos em alguns pontos do país. Em Luanda, a baixa procura por roupas de frio
e outros itens necessários nessa época preocupam algumas vendedeiras no mercado do Asa Branca. A venda não está boas. Esperamos decorrente do mês que sejam mais altas. De momento ainda não tem aderência. Temos casaco de 15 mil, temos de 12, tem de 6, para a criança tem de 4, tem de 5 e tem de 3. As vendas estão assim, não tão boas, porque atendendo conforme está o país, a falta de dinheiro, as pessoas se preocupam mais com a alimentação do que a roupa. Mas dá para gerir. Tem balão HHR que está 65, 70, tem lençóis que está 120, 100, 90 mil. E por aí em diante. Só vendemos 2,5, casal de 3.000, 3.500, depende. Porque noutra hora as coisas eram assim, comprávamos mais baixo, também vendemos baixo. E agora estamos a comprar caro, estamos a vender caro e o cliente não está a querer vir sempre a comprar os lençóis. Vem alguns ou não, mas, conforme eu disse, está regular, está vendendo a medida possível. É o mesmo preço. É o preço. E o preço dizem que está muito caro. Mas atendemos que vendemos de acordo com conforme nós compramos. Não temos como vender baixo, porque também estamos a comprar caro. Entre os agasalhos mais procurados estão os casacos, tocas, botas, cobertores e tocas. Estes acessórios ajudam a se proteger do frio e evitar doenças próprias deste tempo. Casaco estamos a vender 3.000 kwanza, 3.500. São esses casacos para frio, casaco para viagem e há muita coisa que vem. Dada a situação econômica que o país enfrenta, alguns munícipes procuram comprar aquilo que mais gostam, desde que se ajuste à sua capacidade financeira. Já comprei os manjucos, casaco, e as meias, luvas e chapéu. Estou mesmo bem preparada. Esse tempo as coisas ficam um pouco caras, só que eu estou metido sempre alguns casacos em casa. E aí estou à espera do cacimbo. Mas eu gosto desse tempo, E é o tempo que eu gosto de estar mais em Luanda. Os preços no mercado não estão acessíveis a qualquer bolso. É mesmo para quem tem condições. Por exemplo, eu estava aqui no mercado da Pumangol. Na segunda-feira fui lá saber sobre os preços, porque eu quero comprar alguns modelos para mim agora, nem para fazer conjugações para o cacimbo. E encontrei os preços fora do meu bolso. Esse cacimbo eu vou usar plovers só, não vou usar nenhum tipo de casaco, só vou usar mesmo plovers. Para quem não sabe, plovers são camisas de manga, acho que são t-shirts de manga comprida. Por acaso eu encontrei aqui no mercado da Pumangol a um preço de 1.000, 1.500 um plovers. A estação seca, também denominada de cacimbo em Angola, vai de 15 de maio a 15 de agosto de cada ano. E assim termina a edição de hoje do Girassol Jornal, quinta-feira. Sempre um prazer contar consigo. Amanhã tem mais. Estamos juntos. Boa noite. Estamos juntos, hein?